E aí, galera, tudo bom? Hoje é dia 22 de agosto de 2024. Hoje a gente vai falar de Lucas, capítulo 14, versículo 25 ao 34. Vou fazer uma oração aqui antes. Jesus abençoa tudo que a gente fala aqui para que seja uma palavra que vai edificar a vida das pessoas, vai levar as pessoas em direção ao reino, nos dê obediência, nos dê mansidão, nos dê paciência, nos dê humildade para lavar a nossa resistência do pecado, para que a gente possa se aproximar de Deus, para que a gente entenda que o caminho para a verdade é Jesus Cristo, não existe outro caminho que não seja por Ele, esse Cristo que nos ama, que está sempre de braços abertos, que vem para fazer algo que ninguém poderia fazer por nós, somente Ele tem esse amor incondicional e a gente é muito grato por isso. Obrigado pelas nossas famílias, obrigado pela nossa saúde, pela provisão que o Senhor dá. Obrigado por esse projeto que vem engrandecendo tanto as nossas vidas e tem abençoado a vida de muitas outras pessoas. Amém. Amém. Então, a gente vai ler aqui uma parábola que ela é chamada de a construção de uma torre. Correto, Henrique? Sim. Vou começar a ler aqui então. Certo dia, reunido com um grande número de pessoas, Jesus declarou: Quem quiser me seguir, mas se recusar a deixar pai, mãe, marido, mulher, filhos, irmãos e irmãs, sim, até a si mesmo, não pode ser meu discípulo. Será que alguém começa a construção de uma casa sem primeiro fazer um orçamento para calcular o custo? Se você construir apenas os alicerces e ficar sem dinheiro, vai passar por tolo. Quem passar por ali vai até caçoar de você. Olhem, ele começou a casa e não pôde terminar. Vocês conseguem imaginar um rei indo para a guerra contra outro rei, sem primeiro decidir se é possível, com seus 10.000 soldados, encarar os 20.000 do outro? Se ele concluir que não pode, não vai preferir enviar um emissário para propor uma trégua? Simplificando, se não tiverem dispostos a renunciar até o que há de mais importante na vida de vocês, sejam planos, sejam pessoas, não estão preparados para ser meus discípulos. O sal é excelente, Sim. Ah, mas se ele perder o sabor, não serve para nada. Vocês estão entendendo? Acabamos aqui a parábola, tá? Mas Até o 34. Antes do Henrique falar, eu vou ler aqui um negócio que eu estava estudando ontem. Não tem nada a ver, mas eu achei muito lindo, tá? Tão importante quanto saber quem a gente é, quem somos, é saber quem nós não somos. A gente precisa saber quem é Jesus. Betânia, que é o nome da igreja que o Henrique pastoreia, é um lugar de comunhão. Tão importante quanto saber o que esperar é saber o que a promessa é quando a promessa chega. Deus nos chama para a constância, trabalhar para o reino até o fim dos dias. Jesus veio como um cordeiro, mas voltará como um leão. Isso está em João, tá, gente? é. Continua aí, Henrique, foi mal. Excelente introdução, meu querido Jean. Essa parábola vem, antes dessa parábola, vem esse aviso. A Deus é um Deus relacional e ele revela. Não tem nada oculto, nós não ficamos obscuros. Deus, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, nada mais certo do que o Deus se revelar, mostrar o caminho e trazer vida. Nada mais certo. Então, não há confusão. É muito claro o caminho para Jesus. É a Bíblia, Deus nos deu esse livro aqui para nos ensinar o caminho e nos deu o seu Santo Espírito para que a gente possa valorizar esse livro, para que a gente possa buscá-lo.
O homem, como a gente já tem visto aqui, ele nasce em pecado e ele nasce impossibilitado de chegar a Deus, de ir a Deus, porque ele não sabe nada, ele está desconectado, ele nem não tem nem condição de sim ou que não, de escolher não. Ele não está, a Bíblia diz que ele está morto em seus delitos e pecados, morto espiritualmente. O Espírito Santo de Deus é que nos revela, coloca luz, Jesus é a luz, Jesus, o Espírito Santo nos ressuscita para que a gente possa entender e ver Jesus e assim buscá-lo. Mas na nossa busca, a gente tem, como a gente tem falado também, junto conosco, a nossa nova natureza, tem os velhos hábitos e que se chamamos a nossa velha natureza, que é representada pela cruz. A nossa velha natureza está pregada na cruz, sendo limitada, amortecida, mas ela está lá. Por isso é que no final, não, que pegue a sua cruz e siga-me. E aí, por que essa velha natureza? São os nossos velhos hábitos, que nós temos que deixar na cruz e seguir a nossa nova natureza. Então, por isso é que ele diz aqui que aquele, se alguém vem a mim e não ama mais, não me ama mais do que, ele diz uma série de coisas e pessoas e coisas, né? Que a pessoa tem que amar menos. Não é deixar de amar, não é odiar, não é ir contra, é colocar essas outras coisas no seu devido lugar, menos do que Deus. E também tem uma outra realidade. O relacionamento que nós temos com Deus nessa hora onde Ele se apresenta a nós e nos ilumina, é um relacionamento de Deus para a criatura. É diferente de um relacionamento de criatura para criatura. Então, essa, essa, essa competição, amar mais ou amar menos, nem é possível, nem é viável, porque é outro tipo de relacionamento. E é um relacionamento que não é para ser competição. Deus nos ama e quer que nós amemos a Ele em primeiro lugar, como está escrito. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Está falando de coisas e de pessoas também. Agora, esse relacionamento com Deus é um relacionamento em amor, porque a gente não faz nada para Deus ou não faz nada para os homens sem ter amor, sem ser motivados por amor. E esse amor a Deus é também adoração. A gente só adora a Deus e a gente só adora aquele que nos criou. A adoração é diferente de ter um amor conjugal, um amor fraternal. É diferente. A adoração é só a Deus. Então, por isso é que, no sentido de que nós sermos resgatados pelo Espírito Santo, nos dá essa força e nos somos transformados para a gente sentir esse amor que vem de Deus. Não é o nosso amor humano que nós sentimos mais quando somos transformados pelo Espírito Santo, quando somos novas criaturas. Não é o nosso amor, é o amor de Deus que multiplica, que dinamiza, que qualifica, que aprofunda o nosso amor para com as pessoas, a ponto da gente poder amar os nossos inimigos e a gente suportar uns aos outros e a gente manter a união apesar de traições, apesar de tantas coisas. Então, essa adoração, esse amor a Deus, isso aí é sine qua non, é necessário, é óbvio que isso deve acontecer, porque Deus é a fonte de toda a força, Deus é a fonte de todo amor, Deus é a fonte de toda sabedoria, para que a gente possa viver muito bem, amar muito, com muita qualidade,
os nossos irmãos, a nossa mulher, nossos filhos, nossos irmãos, nossas irmãs, até a nossa própria vida. Então, Jesus diz assim, olha só, Deus falando lá em Mateus, né? Os 2 mandamentos. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, ó, de todo o seu coração. Não tens para adorar Deus, para amar Deus, é um amor a Deus de criatura para criador, que não é a mesma coisa de que amar o outro, é outra coisa, e é de todo o coração, de todo entendimento. Olha só, nós estamos vendo de planejamento, de torre, de guerra, de todo entendimento. Este é o grande mandamento. E o segundo, semelhante a esse, é: ame ao seu próximo como você ama a si mesmo. Desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Esse amor que Deus está direcionando só para ele, não é só para ele, é que ele é a fonte. E a nossa velha natureza, ela é egoísta, ela quer que nós nos amemos mais do que os outros, e ela quer que nós nos apossemos das coisas que temos, e ela quer que nós dominemos e sejamos independentes, decidindo isso, decidindo aquilo. O poder do homem, a velha natureza, a natureza normal do ser humano é o homem acima de tudo. E aí, nesse caso, esse Jesus dizendo isso, ele diz que em relação ao amor, não é digno de ser meu discípulo, porque o discípulo faz aquilo que o mestre faz. O discípulo não tem vontade, ele não tem decisão, ele é aprendiz, ele está aprendendo a viver. E também, aqui está dizendo que o Jesus falando, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem, olha só, relacionamentos, suporte, sustento, vida nesse mundo. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. O ladrão é que está por trás da nossa velha natureza. Satanás incentivando essa nossa velha natureza a se projetar. Mas ela está derrotada, ela está na cruz, presa. Vem para matar e destruir. Jesus, eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Então, essa noção de nós entrarmos e vivermos Jesus em primeiro lugar por causa disso. Olha outra coisa que ele falou, quer ver? Ó. Espera aí, vou botar aqui. Jesus também falando, em verdade lhes digo que não há ninguém. Ó, ele começa assim, se alguém vem a mim e ama menos o seu irmão, sua mãe, seus irmãos, seu trabalho, suas coisas, não é digno de ser meu discípulo. E ele diz assim também, em verdade lhes digo, em verdade, ó, verdade, essa é a única verdade, dita por Deus, lhes digo que não há ninguém que tenha deixado, amado menos casa, amado menos irmãos, irmãs, pais, filhos ou campos, por minha causa e por causa do evangelho, por causa do reino, que não receba já no presente 100 vezes mais casas, 100 vezes mais irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, 100 vezes mais, com perseguições, isso é importante, e no mundo por vir receberá a vida eterna. Não é que a gente vai ter mais 100 irmãos numericamente, mas a qualidade do nosso sentimento fraternal, a qualidade do nosso sentimento conjugal, os nossos bens vão ser multiplicados no seu prazer e na sua ação quando eles são dedicados a Deus, quando colocados abaixo do amor de Deus. E aqui está dizendo, com perseguições. Então, nesse caso, esses 2 exemplos aqui da torre e da guerra, não é se você deve ou não construir a torre, e nem você deve ou não guerrear. Não entra no mérito aqui. O mérito aqui é o seguinte,
você, para entrar num assunto, você, para se colocar diante de um compromisso com alguém, você deve considerar todas as verdades deste relacionamento. Você tem que ter a consciência da onde você está entrando e como você está para poder entrar, porque você pode ter noção de tudo e se preparar para entrar ou numa construção, ou se preparar para entrar ou não numa guerra. Você pode até não entrar na guerra e pedir a paz. Ou você pode deixar para construir a torre na outra hora, mas você não pode entrar num relacionamento, numa posição, num plano, sem ter consciência da onde você está indo e como da onde você está indo, da realidade de lá e também deixando de ter consciência da realidade sua. Então, no reino de Deus é assim. Deus é perfeito, nós somos imperfeitos pecadores. Então, nós vamos a Deus completamente despojados. Tudo que eu tenho é dele, tudo que eu tenho não me dá acesso a esse Deus, não me dá acesso a esse Deus. O amor que eu tenho pela minha mulher, posso ser o melhor pai, o melhor marido, não me dá acesso ao céu, não me dá. Tudo que eu tenho não garante a construção dessa torre, não garante a vida com Deus. O que garante a vida com Deus é eu me despojar e receber o Santo Espírito no meu coração, abrir o meu coração, dependência do Espírito Santo, para ele fazer a obra em mim, para que eu possa construir essa torre. Ou, na parte da guerra, que é um rei muito mais poderoso que eu, tem o dobro do meu exército, eu também. Eu não tenho capacidade para guerrear. Então, eu tenho nesse caso de Deus, Deus não está contra mim. É só a questão de eu saber que eu devo ceder, eu devo me considerar, eu devo reconhecer que eu não tenho a capacidade de soldados para guerrear. Assim também devemos ser humildes, isso é fruto do Espírito Santo já, para a gente reconhecer como somos. Somos nada e dependemos tudo de Deus. Beleza, Henrique. Muito Ah, bom, muito bom. Eu vou começar aqui, tá? Falar o que me inspira. manda ver. Primeiramente, um investidor, ele patrocina projetos. E um projeto ele tem que ter uma missão clara, um propósito claro. E isso ajuda o investidor a estimar suas entradas e saídas. Ou seja, quais os recursos que a gente tem que dedicar para esse projeto que é comprar uma ação. Uma ação é um projeto em andamento, né? E aí eu relaciono isso a esse projeto que é a gente entregar a nossa vida a Deus e aí é entregar todos os nossos recursos. Uhum. Eu acho interessante isso que o Henrique falou agora no final, da gente entender que a natureza do ser humano é. Como é que é? Tu usou a palavra, Henrique? Pecaminosa. Hein? A natureza do ser humano é pecaminosa, né? Ela nascemos em pecado, Gente, né? nascemos em pecado. E Deus não pode relacionar com ninguém em pecado. Deus relaciona-se conosco, nós continuando a sermos pecadores, só que cobertos pela santidade e obras de Jesus. Nós, aceitando Jesus no coração, somos transformados e Deus nos isola através de Jesus, Quando que é eu, perfeito. quando eu não tinha entendimento sobre essas coisas, eu me achava eu me achava diminuído por ser classificado dessa maneira. Eu acredito que seja bom aqui Hum, para as pessoas que estão escutando a gente entender que não é sobre a gente. Isso aí é um conceito filosófico dentro desse mundo, né? Que isso não é para diminuir a gente, isso é só para engrandecer Deus. Quando a gente tem essa perspectiva, a gente entende que a gente é imperfeito e, e ainda bem que existe Deus que é perfeito na nossa vida.
o jeito como a gente ancora esse sentido é muito diferente para mim hoje, que eu entendo que Deus é o Salvador, que é a origem de todo bem, e eu entrego a minha vida para Ele, do que antes eu tinha. Antes eu sentia assim, cara, quem é você para falar que eu tô errado, que eu sou imperfeito, que eu tenho problema? Tu não me conhece. Então eu quero convidar as pessoas que estão escutando a gente falar isso aí, a entender dessa nova maneira, porque é uma verdade boa e agradável escutar isso. Outra coisa é entender que o investidor ele deve ter as suas prioridades claras e organizadas de maneira clara. Por quê? Quando eu escutei a primeira vez também que eu tinha que abandonar pai, mãe, filhos, irmãos, eu falava assim, que doideira é essa, cara? Vou abandonar filho, vou abandonar pai, mãe, eu preciso honrar eles. Como é que eu vou virar as costas para ele para seguir outra pessoa? E hoje eu entendo o quão profundo é abandonar tudo isso para seguir a verdade de Cristo, né? Então, num projeto de investimentos, a gente precisa ter essas prioridades claras para que no meio do caminho a gente não perca o nosso tempo e volte com esse recurso implicado no iniciar e depois abandonar. Eu não sei se isso tem a ver com Pedro negar Cristo 3 vezes antes do nascer do sol, do galo cantar. O Henrique, tem? O, somos nós demonstrando a nossa incapacidade. Mas essa história Todo, de ser capaz de recusar pai, mãe, filho, irmão, irmã, tem a ver com Pedro ter negado Cristo 3 vezes antes do amanhecer e o galo cantar? ele pôs a vida dele em primeiro lugar em relação a de Jesus, porque ele ali, como perseguição, Jesus sendo preso e morto, ele seria também. Então ele colocou a vida dele em primeiro lugar. Mas depois ele foi crucificado, segundo a tradição, ele se entregou para ser martirizado e, e a condenação seria crucificação. Segundo a tradição, ele falou: não quero ser crucificado como meu Senhor. E aí ele foi crucificado de cabeça para baixo. Ou seja, depois do Santo Espírito ter transformado a vida dele no Pentecoste, que 50 dias depois da ascensão da morte de Jesus. Aí tudo se transforma. E por fim aqui, a gente precisa entender que do mesmo jeito que Deus é soberano, o investidor de mercado financeiro ele tem que entender que o mercado é soberano. E eu ficar querendo discutir com o mercado se ele está errado ou está certo é uma imaturidade que me impede de colher os melhores frutos. Então, abordar o mercado com essa humildade de entender que ele é soberano dá um melhor entendimento de quem eu sou dentro desse processo. E isso impede que eu perca dinheiro querendo ser teimoso, né? E existe aí, dentro do mundo dos investimentos, uma linha muito tênue entre você ver uma distorção que você quer ganhar dinheiro com ela, do mercado estar errado e você não admitir que você está errado. Então, isso é quase que uma arte. A gente, às vezes, não sabe quem é que está errado, se é a gente ou o mercado, um pequeno tempo, né? Então, isso é algo que eu até não consigo colocar em palavras aqui, mas existe dentro do mundo dos investimentos uma hipótese de que o mercado é perfeito, mas ele é perfeito na média. Em tempos individuais, em momentos individuais, sem que eu esteja diversificado, isso pode ocorrer de uma maneira semi-forte ou fraca. Não tem como a gente explicar claramente, por isso que é uma arte. No final das contas, esse processo de você enxergar imperfeições no mercado, né? Até o Warren Buffett, que é a maior referência nisso, ele também já errou, continua errando, e ele tem essa humildade de entender essa soberania do mercado. É isso, meu ponto de vista aqui. Que eu anotei aqui também. Bom,
primeiro, dessa parte, fazendo até um gancho no que você falou, Uli, sobre o projeto, né? Como tem que estar relacionado a um projeto, e aí, tanto na metáfora da torre como na metáfora da guerra, tem um objetivo, e aí a gente pensa em gestão de projeto, a gente sempre pensa no triângulo de ferro, né? Tem que ter um objetivo, que é o escopo, tem que ter um prazo para fazer e tem que ter um orçamento. Então, lá na metáfora que a gente faz da construção da casa ou da torre, não adianta você começar a fazer o alicerce, mas não ter o dinheiro para botar a parede, para depois preparar Uhum, fazer o reboco e por aí vai. Então, você tem que saber realmente se planejar para ter um objetivo claro e como você vai fazer a construção rumo àquele objetivo. Então, tem o objetivo, tem a sua meta, mas o passo a passo até chegar lá. Então, planejamento, eu botei aqui como palavra-chave para o ambiente de negócios, é fundamental demais a gente realmente saber, ok, quero chegar lá, mas como eu vou chegar lá? E aí, quais são os percalços no caminho? Quais são as adversidades? Como é que eu tento mensurar risco? Como é que eu tento mensurar tudo que eu vou passar para cumprir aquele objetivo? Então, essa é uma das coisas que eu coloquei. uhum, Sobre o objetivo, reforçar a questão do propósito. O propósito tem que estar muito claro. O que você quer exatamente? Então, a gente, quando fala de meta e objetivo, a gente traz o formato SMART para negócio, né? Que a meta tem que ser específica, tem que ser mensurável, tem que ser atingível, tem que ser relevante, importante, e tem que ter um tempo para acontecer. Então, isso eu acho que é muito claro, que a gente faz uma analogia muito boa com negócios com essas duas metáforas. E é isso, como você colocou aí também, tem um trade-off, é difícil. Vai ter que abrir mão de uma coisa, abrir mão da outra, mas você já tem que ter uma trilha ali desenhada sabendo disso dentro do possível. Claro que qualquer gestão de risco a gente faz sabendo que tem limitação, né? Ainda podem ter ali riscos desconhecidos, mas eu, com um bom planejamento eu minimizo essa possibilidade. Depois, uma coisa que o Henrique falou muito bem é sobre o discípulo que segue o mestre, né? O mestre direciona esse discípulo. O mestre dá o caminho, dá o norte, dá o propósito, e o discípulo, ele está ali numa condição de aprendiz, como nós, que estamos aqui realmente discutindo para aprender sobre, e o discípulo, aí eu fiz uma analogia à própria palavra disciplina, né? Como origem da palavra propriamente. E disciplina tem tudo a ver já com consistência rumo ao objetivo. Então, acho que, de novo, tem tudo a ver. Se colocar na posição de discípulo, sabendo, ok, temos um objetivo, temos um norte, temos um propósito, mas como discípulo, eu tenho que ter disciplina e consistência, consequentemente, rumo a esse planejamento para o atingimento da meta. E aí eu tenho que ter muito claro qual é o meu objetivo, o que eu sigo, no que eu acredito. Porque senão, você não consegue ser consistente em algo que você não acredita. E aí, por isso, tanta gente não cumpre seus objetivos. Por isso, um monte de gente faz meta lá de ano novo, esse ano eu vou não sei o quê, esse ano eu vou não sei o que lá. Mas por que tanta gente não cumpre? Porque talvez ela não acredite de verdade naquilo. Porque senão ela ia estar cumprindo, ela ia estar mais disciplinada, ela ia ser discípula daquilo que ela se propôs, ao propósito real. Eu acho que é muito importante. Então, o empresário, o empreendedor que quer montar um negócio, tem que ter muito claro qual é o teu objetivo, onde você quer chegar e qual é o passo a passo para chegar lá. E aí você se disciplinar para construir aquele objetivo, aquele propósito. Porque senão você perde. Muita gente, a gente já falou isso em outras parábolas, né, que a gente vai retomando e relembrando, mas se o seu senhor é o dinheiro, se você está abrindo um negócio só para ganhar dinheiro, eu sempre falo, então nem abre. Não abre. Dinheiro é consequência, dinheiro não é objetivo. E aí, se o empreendedor não tem o propósito claro, ele não vai se disciplinar para chegar nesse propósito. Eu acho que isso é o que eu tirei também de reforço daqui. E uma coisa que vocês falaram também, e aí o Uli comentou sobre, caraca, imagina, pô, como é que eu vou abandonar meu filho, abandonar meus pais? E aí o Henrique, como trouxe muito bem, são amores diferentes. Uma coisa é uma adoração, é acreditar realmente, é seguir aquele caminho. Não quer dizer, com certeza, que o Henrique ama menos a esposa dele porque ele tem a adoração dele. Então, para o ambiente de negócios, cara, a gente vai tomar decisões difíceis. Tem decisões que, de repente, eu vou ter que deixar uma coisa um pouco de lado em prol do propósito maior do meu negócio. Isso é normal. E não quer dizer que eu não me importe com aquilo que eu, naquele momento, eu tive que deixar um pouco de lado. É porque o meu propósito é maior. Então, se eu tenho isso claro como empreendedor, e aí, de novo, se o teu propósito é só, se o seu objetivo é só dinheiro,
muito raso para você abrir mão de tanta coisa, porque o empreendedor abre mão de um monte de coisas na jornada, abre mão de tempo, abre mão, às vezes, de momentos com a família, abre mão até de uma satisfação financeira, às vezes vai passar aperto para caramba, em prol de algo que ele acredita maior, em prol de algo propósito, de fato. Então, a jornada é dura. Se ele não tem um propósito claro, e a consistência da disciplina para, sim, se dispor a abrir mão de algumas coisas, não porque ele ama menos, mas porque ele tem um propósito claro, eu acho que isso tem. O resultado vem, naturalmente. Ele vai abrir mão de algumas coisas, a jornada é difícil, ok, mas o resultado vem quando o propósito está claro e ele está disciplinado para isso. E aí você pode fazer, aí botei aqui várias analogias da disciplina, né? Pô, você quer emagrecer? Se você for consistente, disciplinado nesse objetivo, você vai atingir. Se seu objetivo ter um negócio que leva, por exemplo, resolve a dor de alguém, algum do mercado, etc. Se você for consistente todo dia caminhar naquela direção, você vai conseguir. Vai ter que abrir mão de algumas coisas, vai passar um monte de pedra no caminho, mas você vai conseguir, se o teu propósito for claro. E aí, essas foram as analogias que eu fiz. E, por último, eu fiz uma analogia também da guerra com a questão que ele fala sobre o rei conhecer quantos membros ele bota lá, qual é o tamanho do exército do outro rei. Porque senão ele não vai entrar na guerra, ou ele vai se preparar melhor para essa guerra. E aí eu fiz uma analogia que é inegável para negócios, que é de conhecer a concorrência. Você tem que conhecer que mercado você está entrando. Porque a gente falou muito de planejamento, mas tá, onde você vai entrar? Qual é esse mercado? Imagina se o rei vai às cegas, achando que os 10 mil soldados dele são suficientes, o cara lá tem 20. Pode ser que ele ganhe com 10 mil? Pode, mas se ele fizer uma boa estratégia. Então, conhecer o mercado, conhecer a concorrência, não é porque existe o McDonald's que eu não vou abrir minha hamburgueria. Agora, como eu vou me diferenciar? Como é que eu vou bater no McDonald's? Não para necessariamente achar que eu vou ganhar dele, mas para eu conseguir coexistir, para eu conseguir entregar meu propósito dado esse cenário. Então, eu conhecer o mercado, conhecer a concorrência, ver pontos fortes, ver pontos fracos, como é que eu destaco, quais são meus diferenciais competitivos, como é que eu vou buscar o meu caminho, mesmo que eu tenha 10 mil soldados, o cara tem 20. O McDonald's vai ter 1 milhão de soldados, eu aqui com o meu soldadinho só. Mas como é que eu vou entrar nesse mercado? Qual vai ser a minha estratégia para ele não me matar no primeiro tiro? Essa acho que fica uma analogia muito importante para negócios, que aí, de novo, volta ao planejamento, e o planejamento passa por conhecer. Conhecimento ajuda no bom planejamento. Eu acho que aí juntar propósito com conhecimento e aí consistência para chegar nesse objetivo, acho que, na minha opinião, é o que eu tiro daqui de reforço para o ambiente de negócios. Bom. Adicionando algumas coisas aí que me deram inspiração de falar depois que você falou, Nath, tem uma parte aqui que ele fala, né? Simplificando. Se não estiverem dispostos a renunciar até o que há de mais importante na vida de vocês, sejam planos, sejam pessoas, não estão preparados para serem meus discípulos, né? Aqui é uma outra maturidade da gente entender o plano de Deus para a nossa vida, ele é perfeito e agradável. Tem muita gente que está esperando algumas coisas acontecerem para seguir o plano de Deus. Isso não é colocar ele em primeiro lugar. Inspirando isso aos investimentos, a gente também precisa entender que a gente tem que abrir mão de algumas coisas em alguns momentos para que a gente possa conquistar algo maior, né? Então, das pessoas que vão escutar a gente estão ali na casa dos 20, 30 anos. Se você tem a consciência de que você vai abrir mão, às vezes, de uma vida, de um padrão de vida mais alto, você vai ter que renunciar a alguns luxos, porque você vai investir esse dinheiro para o longo prazo, porque lá com 60 anos isso vai ter multiplicado, você vai ter uma vida mais confortável, uma segurança financeira maior. Você tem que estar preparado para fazer isso, para renunciar a isso, né? E aí no final ele fala: o sal é excelente, mas se perder o sabor não serve para nada. Vocês estão entendendo? E eu tenho uma mentalidade, pessoalmente, de que trabalhar é muito bom, que a gente não precisa sofrer para ter as coisas, né? Só que isso não quer dizer que a gente não tenha que se esforçar para ter as coisas. É que existe uma mentalidade que muda, aonde o esforço ele deixa de ser dor e ele começa a ser prazer. Eu gosto de relacionar isso quando a gente vai na academia e sente uma dor no músculo.
Eu que gosto de fazer musculação, eu curto essa dor. Continua doendo, mas ao invés de ser uma dor que me afasta, é uma dor que me dá prazer. Então, esse sabor de abrir mão de algo para ter algo maior, eu acredito que é um apetite pela vida. Quando a gente aprende a desenvolver, ela fica muito mais gostosa. Quando a gente fica assim, cara, eu não tenho que abrir mão de nada para ter alguma coisa, isso aí fica você meio dormente na vida. Eu nunca tive depressão, mas eu acredito que deve ser um pouco desse sentimento, né, de você perder o sabor pelas coisas. É isso. Ó, Nessa linha do sal, pode sim. falar, Henrique. Não, fala aí. Não, só nessa do sal, essa frase é muito boa, né? Que o sal é excelente até perder o sabor, e aí não serve para nada. Agora, uma coisa que também é interessante, se a comida está sem sal, você percebe. Se está com muito sal, você percebe. O sal na medida, você não percebe, mas ele faz toda a diferença se não estiver lá. Fala, Então, Deus. ou se tiver muito, ou se não estiver lá. Então, isso é mais um ponto muito importante. Tudo na medida. Na medida é o que vai realmente fazer a diferença. Nem o excesso, nem a falta, né? Mas fala aí, Henrique. Natália, você falou aí. O João Batista falava assim, falou, né? Apontando Jesus. Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E eu não sou digno de desatar-lhes as sandálias. Convém que ele cresça e que eu diminua. Então, nós somos a luz que ilumina Jesus. A luz não é para iluminar a nós. O sal não é para salgar. O sal é para dar sabor. A comida, o pão é Jesus. Então, você falou muito bem. E aí, sobre essa revelação de Deus e sobre as pessoas terem noção, conhecimento do que Deus é que o Santo Espírito, sim, ele é que nos dá luz, ele é que nos ilumina. Só que ele também usa as pessoas, os mestres, os pastores, cada um de nós, para mostrarmos como é constituído e quem é Jesus para os outros. Então, tem muita noção de Jesus errada sendo espalhada pelo mundo e muita gente que vai a esse Jesus errado e acha que está indo ao Jesus certo. E aí ele não está indo a Jesus. Por isso aqui tem esse lado da pessoa é, querer conhecer o verdadeiro Jesus. E para isso ela tem que ter humildade e não construir um Jesus para seguir. Também tem muito isso. Tem muita gente que concebe Deus. O meu Deus é assim, meu Deus é assado, meu Deus é bondoso, ele é misericordioso, ele me aceita como eu sou e como eu vou estar. E é assim, Deus é amor. E nós estamos falando de amor, né? Aí que não é a verdade, né? Deus tem uma personalidade, Deus é uma pessoa. Ele se relaciona conosco, ele tem mandamentos, ele tem maneiras certas de viver, ele é vida. Então, ele que nos dá essa maneira de viver. Então, da parte de quem está indo a Jesus, não pode ir nas suas próprias concepções, que tem muito, e também na parte de quem está dizendo como Deus é, como Deus é, ninguém pode dizer, mas como o cristianismo é, como os mandamentos de Deus, como a vontade de Deus isso pode, porque está escrito na Bíblia. É também responsabilidade de quem está ensinar corretamente, porque aí fica aqui na porta lobos devoradores também, que estão querendo reunir pessoas ao entorno do que diz a respeito de Jesus, mas eles estão se locupletando dessas pessoas, eles estão se beneficiando. Então, eles não estão mostrando Jesus da maneira correta. Então, tem esses dois lados sobre essa condição, essa visualização do outro lado, e tem a sabedoria e o conhecimento do que está do outro lado, Deus, e naquilo que a gente pode entender, e a concepção e a consciência, o conhecimento de que
como nós somos. Então, essas duas coisas sendo colocadas no seu devido lugar, como criaturas dependentes e humildes, atuando Deus, é porque Deus é que faz tudo conosco. Nós não podemos agir em relação a Deus. Muito bom. Perfeito. Algo mais para Obrigado. acrescentar, gente? Para mim está claro. Uli, Oi. quando você parar de gravar, eu estou aqui no meu laptop querendo entrar. Então, tem uma ação que o host deve fazer para que eu entre. Aí, depois que parar de gravar, você me conduz aí, Tá bom, beleza. se possível. Vamos fazer uma oração de encerramento, então? Por favor. Vamos Tá, sim. Henrique? Sim, Senhor Jesus. Pai, muito obrigado, Senhor, porque essa é a verdade, Pai amado. Nós não podemos nada, nós não podemos nem ter certeza de que quando sairmos desse lugar onde nós estamos, nós estaremos totalmente seguros, Pai. Nós não temos a certeza do amanhã. Nós, como pessoas, somos frágeis até nos nossos corpos, até mesmo nos nossos pensamentos, e também não podemos viver seguramente com essas variações daquilo que está ao nosso redor, do próprio mercado, dos empreendimentos, dos negócios, Senhor. Nós não podemos controlar isso. Ó, Senhor, nós podemos ter a Ti que em nossas vidas para nos ensinar a lidar com todas essas instâncias inseguras, Pai, porque Tu és a segurança, Tu és a rocha, Tu és a verdade, a única verdade. E Tu sabes de todas as coisas, e Tu dominas sobre todas as coisas, e que Tu, no mistério, não na nossa interpretação, conhecimento, Tu tens um começo, um meio e um fim para esse mundo, Senhor. E nós te agradecemos porque estamos participando deste reino que conhece, que vê de fora, que vê que tem o conhecimento do outro lado, que tem o conhecimento de ti e que tem o conhecimento interno também nosso, para nós nos portarmos devidamente, humildemente, criaturas entregues totalmente nas tuas mãos, e tu nos abençoas com as nossas próprias vidas, tu nos dás as coisas que nós precisamos, tu nos aprofundas os nossos relacionamentos, tu nos dás amor para distribuirmos e sentirmos força e alegria, felicidade, contentamento, propósito nesse mundo, Senhor. Assim, contigo, nós que fomos a ti e fomos recebidos, que somos seus discípulos. Muito obrigado, Pai. Fica com cada um de nós e as nossas famílias e quem está nos assistindo também. Em nome de Jesus, amém. 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 Pessoal, só Natália, para encerrar seja... Ah, tá. algo bonito aqui que eu li também anteontem. No começo do livro de João, fala que Deus é a palavra, e a palavra é um verbo de ação, de movimento. Então, parece simples isso, meio óbvio, né? Mas o movimento é Deus se movimentar apontado para o reino. Beleza? Beleza, beleza. Tamo junto. Tudo se movimenta por causa de Deus. Amém.